Olá amigos, esse é o programa Prova Final, um programa em parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial na Rede LFG, em relação aos cursos preparatórios para o exame de ordem, concursos públicos e também a pós-graduação em Direito Empresarial. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, nós temos o tema do dia e hoje trataremos os livros empresariais. No segundo bloco, responderemos às perguntas enviadas por nossos telespectadores. São 5 perguntas e, aliás, você também pode enviar a sua pergunta. O e-mail é provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. São perguntas respondidas em relação àquilo que tratamos no tema do dia. E no final das contas, o terceiro bloco é o X da questão. É um bloco muito esperado por nossos telespectadores porque respondemos 2 perguntas retiradas do exame de ordem a respeito do tema que está sendo tratado. E essas perguntas, é claro, ajudam na evolução de seus estudos para aquilo que é a consecução de seus sonhos, de seus objetivos. Te espero para o tema do dia. O tema do dia de nosso programa Prova Final tem como centro, tem como foco os livros empresariais. Os livros empresariais, uma espécie de obrigação do empresário. Aliás, o tema obrigações do empresário traz lá como medidas de maior importância o registro empresarial, aquilo que é a manutenção e escrituração dos livros empresariais e também, é claro, os balanços. Mas hoje o nosso foco é aquilo que pertine ao tema livros empresariais. Então, como já dito, temos aí uma obrigação do empresário. Ótimo, porém é sempre importante dizer que esse tema decorre não somente de uma obrigação, pois o empresário é aquele que, em vista da maneira como se organiza, pretende que a sua atividade seja lucrativa. É verdade que um dos elementos daquilo que se considera empresário é o objetivo de lucro e não consecução de lucro. O empresário será assim classificado, será classificado como empresário mesmo quando ele não alcançar o lucro. Mas é claro que a busca do lucro faz com que a ideia seja alcançar resultados positivos. E nessa busca, os livros empresariais também são de grande pertinência. Sempre que olhamos para esse tema, temos que pensar os livros empresariais em relação a 2 focos. Uma análise em 2 focos de maior importância. O primeiro foco é a organização que os livros empresariais impõem à atividade empresária. O empresário, seja ele individual, seja uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, seja uma sociedade, não importa qual é o tipo empresarial, precisa se organizar. E uma das maiores, se não arrisco dizer, a maior forma de se organizar é ter os livros empresariais regulares, ter os livros empresariais em ordem. A doutrina do professor João Eunápio Borges, entre outros doutrinadores italianos e também, é claro, brasileiros, trazem os livros empresariais com foco naquilo que é a bússola para os navegantes. O livro empresarial é de tamanha importância que ele funciona para o empresário como se fosse uma bússola para aquele que é o navegante. E veja como é interessante fazer essa análise comparativa e metafórica. Uma metáfora que demonstra lá a bússola como o instrumento que indica o caminho para o navegante. Então, o livro empresarial, bem escriturado, mantido em ordem regularmente, ele pode ser essa bússola que vai indicar o caminho para que o empresário, a sociedade empresária, consiga o sucesso, consiga aquilo que é o resultado lucrativo.
É claro que o navegante, quando está desorganizado, ele pode então encontrar por seu caminho, no seu percurso, o naufrágio. É do mesmo modo como aqui vamos tratar a vida do empresário. Como disse, seja ele em qualquer tipo empresarial. Até porque o naufrágio do empresário significa a quebra, significa a falência. Então, primeiro grande aspecto dos livros empresariais é a organização que ele proporciona para a vida empresária. Num segundo momento, não podemos nos esquecer dos livros empresariais como aquele que dá força probante e força fiscalizatória, não somente para aquele, é claro, que é o próprio interessado, mas para os terceiros. Imaginem, inclusive, aquilo que é a atividade de fiscalização tributária do Estado. Os livros empresariais, portanto, podem servir nesse sentido, fazendo com que o Estado consiga fiscalizar a atividade empresarial, logicamente verificando se os tributos estão sendo recolhidos em ordem. Muito bem, falados os dois elementos daquilo que é o livro empresarial, de um lado, organizador da vida empresária, de outro, aquele que fiscaliza toda a vida empresária no que tange aos tributos. Pode servir para o Estado, assim como pode servir a terceiros. Os livros empresariais são condicionados a alguns princípios. Aliás, eu sempre utilizo processos de memorização, processos mnemônicos, para que nós possamos atingir um melhor resultado de, é claro, memorização dos temas. Aquele que está estudando para o exame da OAB, aquele que está estudando para os concursos públicos, principalmente nas fases iniciais, precisa de uma boa memorização. Por quê? Não pode se utilizar de nenhum material a não ser aquele que é o cognitivo, aquele que é o resultado de seu estudo e, é claro, da memorização e compreensão, conhecimento ali envolvido. Nesse sentido e nessas condições, eu sempre penso o seguinte: se o aluno tiver em mente os livros empresariais numa determinada prova, lembra o seguinte, 4 letrinhas, SIFU. SIFU, ou seja, alguém aqui assustou. Sim, porque isso vai te ajudar a pensar 3 princípios. Si, sigilosidade. F, fidelidade. E U, uniformidade. Primeiro princípio, sigilosidade. É claro que os livros devem ser considerados sigilosos por nosso legislador, por nossa lei. Mais do que, é claro, para os próprios empresários, como maneira de proteção. Por quê? Porque se o livro empresarial é aquele que indica o caminho para o empresário, é claro que o livro empresarial indica esse mesmo caminho para os concorrentes. Então é claro que também o legislador precisa impedir que de maneira desleal, os concorrentes tenham fácil acesso a esses livros empresariais. Isso mostra o princípio da sigilosidade presente no Código Civil, principalmente em seu artigo 1190. Porém, é claro, os livros, eles não guardam sigilosidade absoluta. A sigilosidade é relativa. Eles são sigilosos em regra, mas esse sigilo oferece relativização em relação a alguns pontos em que o livro precisa ser exibido. Por quê? Se num dos aspectos ele oferece organização para o empresário, num outro aspecto ele é matéria de prova no Poder Judiciário, na fiscalização das autoridades públicas. Quais são as condições, então, em que o livro se afasta do sigilo? Ou seja, quais são as hipóteses que relativizam o princípio da sigilosidade? Então, o Código Civil também fornece alguns indicadores. Logo, sempre que se tratar de conflitos judiciais envolvendo sucessão, comunhão, sociedade
administração ou gestão à conta de outrem, ou então, finalmente, falência, é possível a análise dos livros empresariais no seu todo. Então, é possível a análise integral dos livros empresariais, mas isso não é a regra, portanto, é a exceção nas situações que conversamos, lembrando, sucessão, comunhão, sociedade. Final das contas lá, administração ou gestão à conta de outrem e falência. Essas são as exceções. Em regra, quando da exibição dos livros, inclusive em relação a conflitos judiciais, esses livros devem ser exibidos parcialmente. Inclusive, isso é matéria de súmulas do Supremo Tribunal Federal. A súmula 260 e a súmula 439. A primeira delas, a súmula 270, aliás, me desculpem, 260 do Supremo Tribunal Federal, é aquela no sentido de que os livros devem ser analisados apenas de modo parcial em relação àquilo que o conflito guarda por sua controvérsia. Naquilo que é a matéria da controvérsia do conflito é que o livro deve ser analisado, portanto, de maneira parcial. Em relação às próprias autoridades fazendárias, as autoridades públicas, o livro deve ser analisado em relação àquilo que é tema do conflito e que é a análise que se está buscando. A matéria da súmula 439 do STF, que, no meu modo de entender, prestigia o princípio da sigilosidade e não afasta aquilo que é o conteúdo necessário para que o Estado possa, sim, conseguir fiscalizar a sua atividade, verificar se realmente os tributos estão sendo pagos como se deve. Bom, falado no princípio da sigilosidade, que, como disse, tem uma relativização, nós vamos agora passar ao princípio da fidelidade. O livro deve guardar fidelidade a alguns documentos. Os livros empresariais existem de diversos modos. Por exemplo, o livro diário. Esse aí, todo empresário deve possuir. O livro diário tem base naquilo que é demonstrar a vida cotidiana de um determinado empresário. É claro que a vida cotidiana do empresário passa por diversos atos, como, por exemplo, emissão de notas fiscais, na venda e compra de mercadorias, emissão de títulos de crédito, então colocando o crédito à disposição no mercado e, é claro, também se utilizando desse crédito pelos títulos. Logo, todos esses papéis, todos esses documentos é que vão fornecer condição para que os livros empresariais sejam ali mantidos e escriturados de maneira regular. E por última questão, o princípio da uniformidade. Ou seja, em relação à sua vida empresária, o livro deve ter uma metodologia uniforme, pois isso facilitará não somente a sua análise, mas também a sua interpretação. Porque, como disse, se o livro de lado é organização do empresário, de outro, ele se trata de um material com força probante para a utilização no poder judiciário, para a utilização pelas autoridades públicas que buscam aí a fiscalização. Falados nos princípios relacionados aos livros empresariais, é sempre importante relacionar esse trabalho, relacionar esse tema à obrigatoriedade de determinados livros e à faculdade de outros. E aí o seguinte, o único livro obrigatório para todos os empresários, não importa a forma que se constitua, é o livro diário. Livro diário que, aliás, a gente já conversou um pouco. É do livro diário que saem todas as escriturações relacionadas à vida empresária. Ali nós temos o cotidiano, ali nós temos o dia a dia. Esse nome livro diário ele é até interessante, é bem parecido com o livro diário lá da adolescente que anota tudo que acontece na sua vida. Mesma coisa, o empresário, a sociedade empresária anotará, portanto, tudo o que acontece em relação à sua organização profissional, à sua organização frequente, todos os dias. Ótimo, esse é de obrigatoriedade. Portanto, quando classificamos o que é livro obrigatório, nós temos que olhar sempre para o livro diário. É assim que o nosso legislador compreende a questão. Existem diversos outros livros que são utilizados para que, então,
o empresário tenha a sua bússola, um equipamento preciso. E aí, é claro, livro razão, livro caixa, livro que fala a respeito de todas as entradas e saídas, livro de abertura de conta corrente, livro de contas a pagar, livro de contas a receber. Esses livros não são obrigatórios? Não, esses livros não são obrigatórios, são os livros facultativos. É claro que a partir do momento que eles possuem existência, eles possuem também tudo aquilo que o livro empresarial guarda como preceito de organização e de matéria probante no Poder Judiciário e frente às autoridades públicas. Por último, existem aqueles livros especiais, que são livros também obrigatórios, mas somente para determinados tipos empresários. Exemplo, o livro de registro de duplicatas. A lei de duplicatas, a lei 5474 de 68, coloca o livro de duplicatas apenas para os empresários que emitem títulos de crédito dessa espécie, dessa modalidade. Então, temos lá 3 espécies em relação aos livros: os obrigatórios comuns, diário; facultativos, todos os demais; e no final das contas, nós temos os livros especiais, que são aqueles existentes apenas para alguns tipos de empresários, de sociedades empresárias. Vamos lá, vamos continuar aí o nosso trabalho agora relacionado com a maneira de exibir esses livros, com a exibição judicial, hipótese de exibição judicial dos livros empresariais. Podem ser exibidos por meio de ações judiciais. Uma delas é a ação cautelar preparatória, presente no artigo 844, inciso 3 do Código de Processo Civil. Uma medida cautelar, portanto, então, falamos numa medida urgente, em que é necessário a demonstração do fumus boniuris e, de um outro lado, o periculum in mora, ou seja, é necessário demonstrar que há, sim, uma controvérsia que exige, então, a exibição desse livro de maneira urgente, e é necessário mostrar também que há perigo em demorar com isso. O Código de Processo Civil mostra uma medida cautelar preparatória nominada exibição judicial, que, aliás, como disse, é possível se valer daquilo que é o poder de cautela. Não o poder geral de cautela, porque aqui a gente tem uma medida nominada, mas é o poder que tem o judiciário de oferecer uma tutela de urgência para uma determinada parte. Se a medida cautelar presente no artigo 844, inciso 3 do CPC, prepara uma ação principal, uma medida cautelar preparatória em relação a uma ação principal. A título de exemplo, pode-se tratar de uma medida em que busca a exibição dos livros para fazer prova numa ação de conhecimento da falência de um determinado empresário, seja ele individual, EIRELI ou sociedade empresária. Então, a pessoa precisa de uma medida cautelar para verificar os livros e depois a medida principal será a ação de falências. O artigo 381 mostra aquilo que é a medida incidental para análise dos livros, ou seja, a ação de falência já está em curso. Para fazer prova, eu preciso de um incidente. Então, eu preciso de um incidente que exija a demonstração dos livros. Então, nós temos aí 2 espécies, ou então uma exibição judicial numa medida de conhecimento mesmo, em que um sócio está sendo impedido de analisar aqueles determinados livros empresariais e, é claro, é de seu legítimo direito que os analise. Muito bem, isso está, claro, com um impedimento que se trata de um administrador, já que esse sócio eventualmente pode não ser o administrador daquilo que é a atividade empresarial. No último das contas, é importante dizer em relação à força probante dos livros empresariais. Por quê? A regularidade dos livros empresariais faz com que ele seja uma matéria de uma prova superior a qualquer outra. Prova superior a qualquer outra, por quê? Porque há presunção de sinceridade em relação à matéria, que é ali escriturada
escriturada sempre de maneira sigilosa, uniforme e fiel. Então, há uma presunção de sinceridade, sim, significando que nas matérias que exige o livro empresarial, aquela é a absoluta prova, é a prova mais importante. Então, probleminha. Na irregularidade, o livro empresarial é 880. Se ele ajuda com presunção de sinceridade, vamos lembrar lá também que no momento em que os livros empresariais estão irregulares, em que há uma irregularidade quanto à matéria dos livros, aí ele gera também a hipótese de confissão quanto àquela matéria que eventualmente utiliza e necessita dos livros empresariais no poder judiciário. Muito bem, tratamos os livros empresariais no que tange ao direito material, ao formato de obrigatoriedade, os seus princípios, falamos até nas ações e na força probante aí desses livros, que, como digo, retratam uma das obrigações do empresário. Muito obrigado aí pela audiência, por fazer parte desse projeto e vamos agora para o Pergunte ao Professor, logo após no nosso próximo bloco. Agora o Pergunte ao Professor. Os nossos telespectadores enviam as suas perguntas, que são selecionadas. 5 perguntas selecionadas, enviadas aí para o nosso programa pelo e-mail provafinal@exapar.com. Participe mais diretamente de nosso programa, envie as suas perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta de nosso telespectador. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, quais são as consequências da irregularidade dos livros empresariais para o empresário? Muito bem. Então, a ideia é saber quais as consequências da irregularidade dos livros empresariais para o empresário. Realmente, a irregularidade dos livros empresariais tem algumas consequências bastante desinteressantes. Porque se nós estamos falando em irregularidade, é lógico que haverá alguma espécie de sanção por nosso legislador. Irregularidade gera sanção. Os livros empresariais irregulares são aqueles que eventualmente foram escriturados fora do que preceitua o Código Civil em relação ao idioma, em relação aos borrões, às rasuras, a espaços em branco. O Código Civil faz todas essas recomendações. E é claro que um livro irregular, com toda certeza, traz a primeira sanção quanto àquilo que é a matéria probante. Porque o livro empresarial, ele funciona como uma bússola para o empresário, foi exatamente assim que nós conversamos. Ele direciona a vida do empresário, mas ele o ajuda também na parte probatória. Não ajuda somente a terceiros, quando o Estado exige, ajuda ao próprio empresário. Logo, se o empresário tem nos livros empresariais a sua regularidade, o que ele também pode utilizar como benefício é a presunção de sinceridade. Naquela matéria que exige o livro, ele coloca o livro à frente ali do Poder Judiciário de maneira regular e é claro que ele será por isso prestigiado e essa prova terá um prestígio maior do que todas as outras provas documentais. Já a irregularidade gera exatamente o contrário. Por quê? Aquela matéria que exige livros, aquela controvérsia, aquele conflito que será decidido, que será solucionado pelo magistrado em vista dos livros empresariais, colocará o empresário em xeque. Por quê? Essa irregularidade gera a confissão quanto àquela matéria. E isso pode sim fazer com que todo aquilo que é o plano na ação judicial vá por água abaixo. Então é possível uma derrota judicial justamente em vista da irregularidade dos livros empresariais. É lógico também que se houver irregularidade no registro empresarial, nem há o que se falar em regularidade do livro, porque o sujeito que não registra a contento suas atividades não pode se utilizar do sistema de escrituração dos livros, justamente porque falar em livros regulares também será falar em livros escriturados e autenticados no órgão de registro competente. Eu sempre digo que o empresário ele tem 3 obrigações pelo menos. A primeira delas, o registro empresarial.
Significa que ele deve não somente registrar as suas atividades, o início das suas atividades, o seu ato constitutivo, que é o arquivamento. Ele também deve fazer aquilo que se chama de autenticação. O livro empresarial tem força de documento público desde que devidamente autenticado. Então, a autenticação dos livros empresariais à margem da inscrição é matéria que vai dizer o marco a respeito daquilo que é a regularidade ou não de um determinado livro empresarial. Se o sujeito nem registrou o início das suas atividades, então ele não terá a condição de autenticar os livros empresariais à margem de sua inscrição de empresário. E é claro que vai sofrer as consequências também em relação àquilo que é a matéria probatória. No fim das contas, a irregularidade dos livros empresariais denota, e é claro, também a possibilidade de falar numa desorganização empresarial. Mas essa consequência já não se trata de uma consequência de direito. Será uma consequência em relação àquilo que é a sua organização e o sucesso de sua vida empresária. Muito bem, penso aí que a matéria tenha sido respondida a contento. Ficaria muito feliz se assim conseguisse saber. E vamos para a nossa segunda pergunta do nosso quadro Pergunte ao Professor. Professor, as microempresas possuem um sistema de escrituração mais simplificado? Agora a pergunta vem a respeito das microempresas. Será que as microempresas possuem, então, um sistema mais simplificado? É importante dizer aqui a tratativa relacionada com as microempresas. A microempresa e a empresa de pequeno porte não é um tipo empresarial, não são tipos empresariais. Existem lá os tipos empresariais: empresário individual, ERELI, empresa individual de responsabilidade limitada, e os tipos de sociedades. ME e EPP é uma classificação utilizada por qualquer um desses tipos empresariais que agora disse. A microempresa é para aqueles que possuem uma receita bruta anual que não supere um determinado valor, 360 mil reais. Já a empresa de pequeno porte não supera 3 milhões e 600 mil reais na sua receita bruta anual, fracionada em todo o ano de modo proporcional. Esses sujeitos, chamados de microempresas e empresas de pequeno porte, possuem suporte constitucional. A Constituição Federal manda, então, que haja tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para esses entes. O Código Civil classifica também os pequenos empresários e esses sujeitos, é claro, quanto à escrituração dos livros empresariais, possuem sim um formato mais informal. Então, os livros empresariais, sempre que tratados em relação àquelas que são as microempresas e empresas de pequeno porte, serão tratados com uma maior flexibilização. É lógico que essa flexibilização tem que sair daquilo que é o direito material, que está ali no papel e que se apresenta perante a microempresa e empresa de pequeno porte, que são estruturas menores, para também fazer parte das mentes daqueles que julgam, daqueles que decidam. Então, é claro, os magistrados, no momento de decidir a respeito de situações que envolvam livros empresariais e microempresas e empresas de pequeno porte, devem ter raciocínio mais flexibilizado, já que, conforme aí conversamos, possuem lá os pequenos empresários tratamentos diferenciados, simplificado e também aí favorecido. Legal, vamos lá para a terceira pergunta aí do nosso telespectador. Vamos lá, manda a pergunta. Professor, existe ação cautelar incidental de exibição de livros? Que bela pergunta. Se busca saber se existe uma ação cautelar incidental a respeito dos livros empresariais. Durante o tema do dia, nós conversamos a respeito de uma ação cautelar presente de modo nominado no nosso ordenamento, lá no artigo 844, inciso 3, do Código de Processo Civil. Essa medida é uma medida cautelar preparatória de uma determinada ação de conhecimento, que será uma ação principal.
Então é possível que alguém ajuize uma ação cautelar preparatória. Essa ação visa preparar a prova para quê? Para a ação de conhecimento, que é a ação principal. Tanto que é que na ação cautelar preparatória é necessário indicar qual será a medida ajuizada e é inclusive necessário e importante indicar que será ajuizada uma medida em 30 dias, que é a medida principal. Não podemos falar em ação cautelar incidental, não para esse caso. Por quê? Porque o Código de Processo Civil separou lá no seu livro a respeito do processo de conhecimento, mais especificamente no artigo 381, então o legislador separou um momento para tratar do incidente. Então, qualquer que seja o incidente a respeito de livros, então vamos imaginar, está em andamento uma ação de conhecimento. Inclusive, no tema do dia nós conversamos, vamos imaginar que é uma ação de falência. E os livros empresariais precisam ser ventilados em juízos para poder fazer prova da falência. Então, no incidente, no meio, no curso do processo, há a possibilidade de pedir exibição desses livros. Isso se dá pelo processo de conhecimento, lá no artigo 381. Então, aquela ação cautelar, ela somente existirá no formato preparatório, nunca, então, no formato incidental. Lembrando que se a terceira modalidade de exibição judicial for utilizada, que é aquela ação de exibição judicial autônoma de conhecimento, é possível se utilizar da antecipação de tutela, o Instituto da Antecipação de Tutela que está presente no artigo 273 do CPC, como tutela para a urgência de uma determinada parte. Se o livro for exibido parcialmente, o Código exige que a própria parte é que então busque essa exibição. Já para a exibição integral, e é claro que as medidas de exibição integral são poucas e relacionadas lá para quais hipóteses? Sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão à conta de outrem e falência. Então, para as hipóteses que exigem a integralidade, e só exigem a integralidade do livro por quê? Podem perceber que essas medidas estão fazendo com que a empresa, de um modo geral, esteja seguindo para o seu fim. Então, por isso que não há riscos em relação à sigilosidade. Nessas hipóteses, não precisa nem sequer ser parte. Tudo bem? É necessário o requerimento da parte. Ótimo lá. Terceira pergunta, penso que já esteja também respondida. Quarta pergunta, pergunte ao professor. Professor, bom dia. Na ação exibitória de conhecimento, é possível pedir liminar? Na ação exibitória de conhecimento, é possível pedir liminar? Sim, a pergunta já foi feita do modo correto. A liminar, ela não aparece apenas nas medidas cautelares, mas numa ação de conhecimento também. Se for uma ação de exibição de livro, uma ação de conhecimento, a própria medida principal, em que um determinado sócio que não seja administrador esteja sendo impedido da análise de seus livros, análise que é legítima, é possível sim falar também numa medida liminar. Só que aí nós falaremos numa medida liminar, numa antecipação de tutela lá no artigo 273 do CPC. Necessário claramente garantir a reversibilidade, né, daquilo que é o provimento. É importante falar também no periculo in mora, no perigo na demora e no fumus boniuris, demonstrar os motivos pelos quais se fala em cautelaridade. E a liminar é um instrumento utilizado tanto na cautelar, é um instrumento de uma tutela de urgência, utilizado tanto numa ação cautelar como utilizado também numa antecipação de tutela. É possível, portanto, a liminar. Ótimo, vamos para a última pergunta aí. Pergunte ao professor. Professor, o Código Tributário diz que ninguém pode impedir a fiscalização fazendária. Então, como fica o sigilo dos livros? Como fica o sigilo dos livros empresariais em relação àquilo que é o dispositivo do Código Tributário Nacional? Muitos vão dizer que, de fato, os livros empresariais podem ser analisados no seu todo em vista de dispositivo presente no Código Tributário Nacional. Ou seja, não há que se aplicar o princípio da sigilosidade quando o assunto é fiscalização fazendária.
ou seja, estamos falando do fisco, buscando saber se os tributos estão em ordem, estão sendo recolhidos. Bom, tínhamos lá a matéria da súmula 439 do STF. A matéria da súmula 439 do STF é entendida como aquela já ultrapassada e costumo sempre lembrar, a matéria da súmula 439 fala na exibição parcial somente em relação à matéria que se busca fiscalizar. E no meu modo de entender, independentemente de súmula, é exatamente esse o direcionamento que deve ser tomado, pois falar em sigilosidade não significa afastar a autoridade fazendária de conseguir analisar os livros e, é claro, não significa afastar a fazenda da análise em relação àquilo que é o recolhimento de um determinado tributo. Então, no meu modo de entender, aquilo que era presente na súmula 439 do STF atendia melhor o nosso ordenamento nacional, tanto naquilo que pertine ao fato da autorização para que o fisco consiga fiscalizar, como também uma manutenção de sigilo, como modo de dignidade daquilo que é a vida do empresário, a vida empresarial, seja lá de qual for o empresário, individual, ereli ou sociedade. Muito bem, em nosso Pergunte ao Professor, conversamos aí a respeito de 5 questões, 5 questionamentos enviados pelos nossos telespectadores. Espero que tenham gostado das respostas oferecidas. Vamos agora para o X da questão. Vamos lá para o X da questão. Esse é sempre o bloco mais esperado, porque é exatamente aqui que conseguimos verificar se realmente aquilo que foi aí trabalhado no tema do dia e se, claro, as perguntas respondidas para os nossos telespectadores puderam gerar cognição, conhecimento para colocar logo em prática em relação àquelas provas que, claro, aguardam a todos nós. Aliás, nós aguardamos, justamente porque a ideia desses estudos todos é, claro, colocar em prática em busca daquilo que são os sonhos, daquilo que são os nossos objetivos. Então vamos lá, vamos trabalhar agora uma das questões, as duas são relacionadas com o tema do dia. Vamos verificar se é possível oferecer com segurança uma resposta que consiga, inclusive, eliminar as incorretas e não somente achar aquela que é a alternativa correta. Então vamos lá, vamos na tela a primeira questão do nosso bloco X da questão. Vamos lá. Com relação à escrituração contábil, pode-se afirmar que, letra A, em qualquer hipótese pode o juiz, inclusive de ofício, determinar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração, quando necessária para auxiliar a solução de uma pendência judicial. Bom, vamos conversar a respeito disso. Nós falamos que a exibição integral dos livros deve ser uma exceção. E, aliás, essa exceção ela é bem interessante porque o próprio código determina quais são as possibilidades de exibição integral, e não são muitas. Lembrem-se, sucessão, comunhão, sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, falência. Do contrário, a regra não deve ser aquela que determina a exibição integral, mas sim a exibição parcial, já que estamos falando no princípio da sigilosidade. Os livros são sigilosos para garantir a organização e, é claro, garantir que não haja concorrência desleal. Então vamos lá, a alternativa A já está eliminada. Aliás, sempre que eu vejo alternativas inflexíveis, eu fico com vontade de eliminar. Geralmente as alternativas inflexíveis não são mesmo aquelas que buscamos como corretas, porque na maior parte das regras, dentro do ordenamento jurídico nacional, nós temos exceções. Algumas hipóteses afastam-se das exceções. Bom, a alternativa A está eliminada. Vamos para a leitura da B de bola na tela. Vamos lá. A irregularidade na escrituração dos livros empresariais faz prova contra o seu autor, em relação às matérias probatórias que deles dependa. Bom, a B já dá para marcar, porque nós conversamos a respeito disso no tema do dia e, mais do que ter conversado a esse respeito no tema do dia,
nós também tivemos o nosso telespectador que fez uma pergunta nesse sentido. E a pergunta buscava saber quais eram as consequências da irregularidade. Disse que as consequências não eram lá muito interessantes, bem desinteressantes. Até porque, se o livro empresarial está irregular, seja essa irregularidade decorrente do fato de que o registro empresarial não foi colocado para o arquivamento, seja em relação à ausência de autenticação dos livros ou mesmo aquilo que é a manutenção da própria escrituração, fora daquilo que preceitua o Código Civil, então a matéria probatória, aquela que depende do livro empresarial, fará prova contra o seu autor, então gera confissão. Exatamente como nós conversamos e exatamente como está na alternativa B de bola. Então, é marcar a alternativa B, já sabemos qual é a correta, e verificar agora o que temos na alternativa C. Para a segurança, vamos olhar uma por uma e verificar não somente a necessidade de achar a correta, mas também para a segurança de afastar todas as incorretas. C, na tela, vamos lá. A falta ou indevida escrituração nos livros obrigatórios enseja sérias consequências, inclusive no âmbito penal, podendo configurar infração penal. Tem uma coisa que é interessante nessa alternativa C, que nós já sabemos que está incorreta. Mas eu sempre digo aos nossos alunos que aquilo que nós chamamos de pegadinha, na maioria das vezes não é pegadinha nenhuma. Por quê? Se estudar a legislação e a doutrina basta para conseguir oferecer uma determinada resposta, então não é pegadinha, na verdade falta estudo, falta empenho, falta dedicação ou falta o tempo, né? Que aí no seu tempo o estudo vai atingir o necessário para conseguir a sua aprovação, o alcance do seu objetivo. Mas não é pegadinha. A pegadinha é aquela em que o examinador ele inventa alguma coisa que não é presente no ordenamento jurídico. Por exemplo, a C mostra uma pegadinha. Por quê? Porque deixar de escriturar livros empresariais não faz aquilo que é a infração penal. Não traz a infração penal como decorrência. E aí, então, nós temos uma pegadinha. Por quê? Você precisa de mais do que conhecer o ordenamento jurídico. Você tem que saber que aquilo está se afastando ampla e totalmente da lógica, e você tem que saber também que não há infração penal nesse sentido dentro do ordenamento jurídico. Melhor do que isso, é importante saber aquela que está correta. É o único modo de, quando se encontra ou se depara com uma pegadinha, ficar com tranquila segurança para oferecer uma determinada resposta. Vamos para D de dado? Então vamos lá, na tela alternativa D. O empresário está obrigado a fazer escrituração em livros, não podendo utilizar escrituração eletrônica. Olha, aqui nós temos uma ausência de proibição. Não há proibição no sentido daquilo que é a manutenção de uma escrituração eletrônica dos livros empresariais. Aliás, não há impeditivo nesse sentido, e o nosso código, vamos dizer lá, ele é de 2002. Então, ele não vai oferecer impedimento no que tange aquilo que é a informatização de todos os métodos, inclusive esses, os métodos de escrituração. Então, a alternativa 1 foi dissecada, sabemos que a alternativa B de bola é a correta e tenho certeza que o tema do dia e o bloco Pergunte ao Professor os ajudou na resposta, a encontrar a resposta correta. Vamos para a número 2. X da questão, vamos lá, número 2. De acordo com o Código Civil, o empresário está obrigado a, alternativa A, escriturar os livros obrigatórios, exceção feita aos pequenos empresários que estão dispensados dessa formalidade, ou devem escriturá-los de modo simplificado. Está aí uma outra resposta decorrente de uma dúvida que o nosso telespectador enviou, por isso que eu vou dizer, anota o e-mail, provafinal@exapar.com, e faça uma participação direta em nosso programa. Vejam lá, a alternativa A é mesmo a alternativa correta. O pequeno empresário, é claro que aqui nós estamos falando de um empresário menor do que o microempresário e do que o EPP, o empresário de pequeno porte. Ele pode até ser dispensado da formalidade de escriturar, embora nós saibamos, no mínimo, há uma simplificação para a ME e para a EPP, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, a alternativa A, nós já sabemos, é a alternativa a ser marcada.
Então é marcar a alternativa A e agora, é claro, buscar saber por que as alternativas B, C e D estão incorretas. Então vamos lá, alternativa A marcada, B de bola na tela. Estamos procurando saber a respeito aí das obrigações do empresário quanto aos livros, né? Então, letra B. Registrar-se perante o órgão de registro de empresa 30 dias após o início de suas atividades, sob pena de não deter legitimidade ativa para pedido de falência. Então, no meio de uma pergunta relacionada aos livros, veio uma pergunta relacionada com o registro. Muito bom, inclusive, fazer um comentário a esse respeito, porque nós sabemos que o empresário ele tem obrigações. Quais são as obrigações do empresário? Registro de suas atividades, mas o registro das suas atividades assim que inicia a atividade de empresa, não 30 dias após. Essa é uma regra para uma outra espécie societária que não a sociedade empresária. Então, registro. 2, manutenção e escrituração dos livros empresariais. E número 3, por último, os balanços. Então, os livros empresariais, eles estão aqui sendo estudados de maneira desconectadas ao registro, mas nós sabemos que essas matérias elas são bastante próximas, até porque não obter o registro empresarial significa também não ter escrituração dos livros de modo regular. Por quê? Não vai dar para autenticar os livros à margem da inscrição do empresário. Então aqui a gente já entendeu por que a alternativa B de bola está errada, porque está dizendo sobre registrar as atividades em 30 dias. Nós sabemos que a atividade precisa antes ser registrada para que depois ela possa, sim, ter o seu início. Então, a alternativa B de bola também está eliminada. Vamos verificar na alternativa C. Também não, né? Está eliminada simplesmente. C de casa. Obter a outorga conjugal para alienação dos imóveis que representem mais de 50% do patrimônio da empresa quando o regime do casamento for o da comunhão universal de bens. Ótimo. Vamos falar um pouquinho disso. Bom, essa coisa do regime da comunhão universal de bens mostra já de cara um impeditivo, né? A sociedade empresária não deve, é claro, se considerar uma sociedade empresária regular de cônjuge se o regime for o da comunhão universal. Mas o que você está perguntando é uma coisa um pouquinho diferente. É necessário a outorga do cônjuge para eventualmente alienar um determinado imóvel empresarial? Nós temos aqui uma exceção. Há uma exceção no sentido de que a outorga aqui, a outorga conjugal é desnecessária. Então aqui o legislador trouxe uma exceção, como digo mais uma vez, sempre as pessoas dizem, que isso aqui é pegadinha. É pegadinha porque é a única exceção a respeito da não exigência de outorga. Em todos os outros casos, em todas as outras hipóteses para alienar imóveis, precisa da outorga conjugal. Aqui, por se tratar de patrimônio empresarial, não precisa. Não é pegadinha, está no estudo da legislação. Estudou bem a lei, estudou a doutrina, conhece a exceção. Não basta conhecer apenas a regra. Não é pegadinha. O estudo está superficial. Precisa continuar o estudo, precisa trabalhar mais, precisa continuar o empenho e a dedicação para conseguir atingir o objetivo. Então, a alternativa C de casa, eliminada está. Vamos verificar o que temos na alternativa D. Vamos lá. D. Manter sistema de contabilidade sempre mecanizado, composto por livros obrigatórios e facultativos, que devem necessariamente ser autenticados no registro público das empresas mercantis. Bom, aqui nós temos dois erros. Primeiro, manter o registro mecanizado. Não precisa manter registro mecanizado. Pode ser do modo eletrônico, aliás, é importante que seja. Uma outra hipótese que diz aqui é mais do que manter o registro, que se diz mecanizado, e a gente já conseguiu conceber onde está o erro, é lembrar também que existem exigências demais nessa alternativa, já que se está falando não somente da necessidade de autenticar livros obrigatórios, como autenticar os livros facultativos. Se eles são facultativos e ponto. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas a partir do momento que os livros existem, para que eles ganhem regularidade, aí sim é necessário falar na sua autenticação. Então, a alternativa D de dado, ela está incorreta também.
Marcamos na alternativa número 1, a letra B, marcamos na alternativa número 2, a letra A. Esse é o gabarito final. E aí eu quero sempre passar uma mensagem aos senhores, a vocês todos que assistem o nosso programa Prova Final. Esse programa, ele existe em decorrência do seu estudo, é um projeto da Rede LFG com a TV Justiça e os seus professores, justamente para oferecer todo o material de que necessitam para aquilo que é a sua aprovação, a busca dos seus sonhos, a busca de seus objetivos. Lembrem-se de persistir, não significa insistir. Persistir é diferente, porque persistir significa se manter firme num propósito legítimo. Então não se trata de insistência, mas sim de persistência. E eu sempre falo que não existem fracassados e não existem mesmo. Existem os desistentes. Vocês não são desistentes, estão aqui nesse momento me assistindo, desistentes não são. Portanto, no momento certo, o estudo de vocês vai ganhar a profundidade necessária para atingir o seu objetivo, para conseguir a sua carteira da OAB, para conseguir alcançar aquilo que se deseja quanto a um determinado concurso público, e outro objetivo vai aparecer e você vai buscar e achar aquele anterior até muito sem graça. Então é ótimo, o que é mais gostoso não é atingir o percurso, mas sim o próprio percurso em si. Valeu, muito obrigado, espero que esse programa tenha sido para vocês aquilo que nós conversamos a respeito dos livros empresariais. Ou seja, espero que esse programa seja para vocês como uma bússola para os navegantes, que indique o caminho para a sua aprovação, que faça com que o seu projeto seja um projeto vencedor. Até a próxima.